Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Para tornar esse programa mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Eu sou Andreina Patrício, jornalista e apresentadora. Sou negra, tenho olhos e cabelos pretos, estou usando a blusa marrom. O cenário do programa é azul, com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição você vai ver: Justiça do Trabalho Potiguar encerra edital de venda direta da Aviação Nordeste. TRTRN finaliza processo de desfazimento de bens que estavam em desuso. Tribunal realiza Elas em Pauta, uma semana inteira dedicada a processos que envolvem mulheres. E ainda no tema do mês da mulher, a Biblioteca do TRT realizou a primeira edição do ano do Momento 2030, que teve como convidada a desembargadora aposentada Perpétua Vanderlei. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. A Justiça do Trabalho tem avançado na tentativa de garantir o pagamento de dívidas trabalhistas ligadas à Aviação Nordeste. O edital de venda direta de imóveis foi encerrado no fim de fevereiro e já resulta em mais de 3 milhões de reais arrecadados. Os processos envolvendo a Aviação Nordeste se arrastam desde a década de 90. Para tentar garantir o pagamento aos trabalhadores, a Justiça penhorou 19 bens de um dos sócios da empresa. 5 foram arrematados em um leilão e, neste ano, 8 imóveis foram negociados na modalidade venda direta. O edital foi encerrado no dia 25 de fevereiro. A venda direta é uma das possibilidades que nós temos, tal como o leilão, para que nós possamos transformar esses bens em dinheiro para pagar esses débitos trabalhistas. Então, nós utilizamos essa forma de venda direta para que esses bens imóveis fosse publicizada essa possibilidade, não só para os leiloeiros, mas também para os corretores cadastrados no nosso tribunal, que pudesse vender esses bens da Nordeste. O valor total da dívida é alto, 48 milhões de reais. A venda dos 8 imóveis contribuiu para o tribunal arrecadar mais de 3 milhões e 300 mil reais. É uma ação importante, apesar de nós olharmos a dívida é bem alta, e os imóveis não chegam nem a 10% do valor do débito, mas é importante, porque o processo ele remonta há muito tempo e o processo precisa seguir. Nós precisamos dar uma resposta à sociedade em que pese ser um valor pequeno diante do montante do débito, mas o processo precisa seguir, a gente precisa dar essa resposta à sociedade. Então, diante do valor expressivo do débito, mais os 3 milhões é um valor expressivo para o que a gente pode fazer diante do que a gente tem em relação aos bens dos devedores. Uma semana de audiências voltada para processos que envolvem mulheres. A Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte realizou a primeira edição do projeto Elas em Pauta, uma iniciativa que busca acelerar o andamento das ações e estimular a conciliação entre as partes. Entre os casos analisados está o de uma trabalhadora que busca na Justiça o reconhecimento do vínculo empregatício. Ela preferiu não gravar entrevista, mas segundo a defesa, a reclamante trabalhava como garçonete em um estabelecimento comercial há cerca de 30 dias, quando sofreu uma queda e quebrou a tíbia. O processo está em tramitação há pelo menos 5 meses e foi um dos incluídos na pauta da Semana Especial. Aqui nós estamos com um processo de reconhecimento de vínculo trabalhista com um acidente de trabalho. E o processo está altamente instruído, ele estava pendente de uma perícia médica para constatar acidente de trabalho e a incapacidade, essa temporária, o total da minha cliente. E aí foi levantada a pauta da Semana da Mulher para tentar uma conciliação para que o processo seja mais sério e concluir logo. Mesmo isso é em tudo da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é a justiça mais séria que tem no país. Então ele tenta de todas as formas uma conciliação para que ambas as partes possam aí estar seguindo o objetivo e chegando mais rápido ao resultado final. Ao longo da semana, o Sejusc realizou mais de 30 audiências, todas com processos em que as partes envolvidas são mulheres. A iniciativa foi realizada em alusão à Semana da Mulher e segue uma diretriz do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, com o objetivo de estimular a conciliação
e dar mais visibilidade aos processos que envolvem o universo feminino. Penso que é uma ação muito interessante, porque há uma sensibilidade maior, né, no universo feminino, e aqui no Seu Justo que nós temos condições de verificar essas condições de trabalho dessas mulheres, se houve, por exemplo, questões de assédio, horas extras, verbas rescisórias, a nossa pauta normal dos direitos trabalhistas. Mas, com esse foco na Semana Feminina, né, em alusão ao Dia da Mulher, foi extremamente interessante porque pudemos usar mais técnicas de separação das partes, uma escuta ativa, ou seja, uma sensibilidade maior do juiz, da juíza, do conciliador, da conciliadora, que teve a oportunidade de fazer essa gestão desses processos, pautar esses processos e a gente chegar à conciliação. Com a realização da pauta temática, o Sejusc conseguiu alcançar cerca de 50% de acordos nas audiências realizadas. O Sejusc encaminhou ofícios para todas as varas, pedindo que os juízes da capital, do interior, tentassem montar essas pautas femininas, e eu penso que é uma ação muito boa, muito positiva, em razão dessa sensibilidade maior que a gente passa a ter quando esses processos nos chegam. A Semana do Elas em Pauta já foi um pontapé inicial para a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, que está prevista para ocorrer entre 25 e 29 de maio. A semana de maio já está definida, né? E até o slogan está bem interessante, que fala que o acordo muda o jogo, né? De fato, há mais diálogo e menos conflito. Essa é a perspectiva que a gente precisa trabalhar. E essas pautas temáticas, elas são interessantes porque a gente também pode fazer uma triagem melhor, até para ver aquele processo que tem um potencial maior de conciliação. Ou seja, a partir desse conhecimento dessa pauta, nós conseguimos realizar audiências mais proveitosas, né? Para que a conciliação chegue. Agora a gente faz uma pausa, mas o programa Justiça e Trabalho volta já, não sai daí. O Tribunal Regional do Trabalho publicou o resultado do último edital de desfazimento de bens. A iniciativa permite que itens que não estão mais em uso pelo tribunal sejam destinados a outras instituições públicas e organizações não governamentais. Ao todo, 21 entidades se inscreveram para participar do processo, entre elas órgãos federais, prefeituras e organizações não governamentais. Após análise da documentação, apenas uma entidade foi inabilitada. As demais estavam aptas a disputar os lotes disponibilizados pelo tribunal. Então, nós recebemos, eles mandam por e-mail a intenção deles, informa quais são os lotes que eles têm interesse em receber, então eles podem se candidatar em todos os lotes, só que ao final nós fazemos um processamento para verificar a condição de habilitação de todos os entes no edital, então principalmente os órgãos não governamentais, os órgãos governamentais é mais simples a participação. Nós finalizamos. Para cada lote disponível, foram 6 lotes que ficaram disponibilizados, tivemos uma entidade diferente, cada um deles, a gente fazendo a democratização. Nós agora estamos no processo da confirmação dessas entidades que querem realmente o bem, então após a divulgação do edital, eles têm 5 dias úteis para manifestar realmente o interesse em retirar o bem. Decorridos 5 dias, quem não se manifestar, automaticamente a gente vai passar para o segundo colocado, vai fazer por terceiro, por quarto, até alguém diga, não, eu quero realmente retirar o bem, e aí a gente finaliza com a solicitação da homologação do procedimento junto à autoridade máxima do órgão, que é o presidente do tribunal. O edital disponibilizou 6 veículos que estavam sem uso ou que tinham custo de manutenção elevado para o tribunal. 6 instituições distintas foram contempladas. A medida busca dar novo uso aos bens que estavam ociosos no tribunal. O valor total dos bens destinados nesse processo ultrapassa os R$70 mil. Para o TRT, a iniciativa garante mais eficiência na gestão do patrimônio e beneficia outros órgãos que podem utilizar esses equipamentos. O primeiro impacto é você não ficar com o bem parado e, principalmente em caso de veículos ou qualquer outro bem, ele fica lá parado numa situação de ociosidade, o tempo vai passando, esse bem ele vai se deteriorando, ele vai ficando parado e vai chegar a um ponto que um bem que em um determinado momento era ocioso, podia estar sendo utilizado por um outro órgão,
ele vai estar numa situação que ele vai chegar num ponto de estar com um problema que vai dificultar isso daí. Então a gente dá fluidez, a gente enxuga o patrimônio do órgão com o bem que o órgão não está querendo mais utilizar e ao mesmo tempo ajuda outros órgãos diante das dificuldades financeiras, né, que existe hoje no serviço público, isso é fato notório, principalmente municípios, né, e outros órgãos, por exemplo, federais, que têm um orçamento muito curto para investimento, porque isso trata-se de bem, né, bem material, tem investimento, e muitos órgãos não têm recursos para adquirir um carro. Mas eu recebo o carro do tribunal, mas eu tenho um recurso para fazer a manutenção do carro. Eu não tenho para comprar, mas tenho para manter. E o carro ele vai ser utilizado por aquele órgão, né, por aquela entidade. Agora, as instituições contempladas devem confirmar o interesse na retirada dos itens nos próximos dias. Para os próximos meses, existe a expectativa de que o novo edital seja publicado. Quando o pedido é de um órgão federal, a gente faz uma transferência. Transfere o bem de um órgão para outro, então é tranquilo nesse aspecto aí. Mas pedidos de doações que possam vir a ser feitos por entes que não sejam órgãos federais, fica muito complicado de fazer esse tipo de atendimento, né, em princípio da legislação vigente que tem. E o TRTRN promoveu a primeira edição de 2026 do Clube de Leitura da instituição, no dia 13 de março. O encontro teve como tema central as reflexões sobre a Semana da Mulher. O encontro aconteceu na biblioteca do Tribunal e reuniu servidores, estagiários e convidados em torno da literatura e do diálogo. A convidada foi a desembargadora emérita do TRTRN, professora e escritora Maria do Perpétuo Socorro Vanderlei. Ela fez parte da primeira composição do Pleno do Tribunal e foi a única mulher a ocupar uma cadeira na época. Eu acho que é uma retomada de uma história que não tinha parado. Eu estava em suspensa, entre parênteses, desde muito cedo, desde o tempo da faculdade. Eu sempre me ativei no movimento feminista, trabalhei bastante com a magistratura. Eu fui aconselhada a me afastar do movimento. Nessa época eu pertencia, inclusive, a um grupo liderado por Elizabeth Inácio. E vim para cá. Quando depois tive a oportunidade na escola, eu trouxe, por exemplo, Elizabeth Inácio para discutir aquela questão quando foram lançadas as cotas políticas para as mulheres. Então, é um tema que sempre fez parte da minha vivência. Escrevi algumas coisas a respeito e continuo a refletir sobre isso, sobre a desigualdade, sobre a diferença que é valorizada apenas para inferiorizar, porque diferenças não devem servir para inferiorizar, e é o que foi feito. Por exemplo, até hoje, me incomoda profundamente que não exista sequer uma visão correta sobre uma coisa simples que data de várias décadas, que é a licença maternidade. Ao longo da carreira, a doutora Perpétua Vanderlei participou de movimentos em defesa dos direitos das mulheres e também transformou essas experiências em produção acadêmica e literária. Por isso, foi escolhida com muito entusiasmo e admiração para abrir o calendário do Clube de Leitura do Tribunal. A proposta do Momento 2030, né, como clube de leitura, é trazer a leitura, né, e a literatura como caminho para a reflexão, para a aprendizagem, para a conscientização, para o ensino mesmo acerca de temas que são importantes para a nossa sociedade, variados. E nesse mês, né, especificamente nessa semana, né, que a gente tem como uma semana de comemoração ao Dia das Mulheres, foi oportuno falar sobre essa temática, né, que cada vez mais merece destaque, né? O cuidado com a mulher, a valorização da mulher, a luta contra a violência. Contra a Agora se fala tanto no feminicídio, e não é porque abriu-se a porta, escancarou-se a janela para se ver o feminicídio, não. É porque ele aumentou mesmo. Tivemos 4 por ano, por mês do ano passado. Isso é um absurdo, por dia o ano passado. Isso é um absurdo. Me parece
um significativo retrocesso da sociedade. A questão agora não é só da mulher, é de todo mundo, é um retrocesso da sociedade. Isso ameaça a qualquer pessoa. Se você é diferente, se eu não concordo, eu elimino. Isso é um absurdo. Então, a mensagem que eu trago, apesar de falar de coisa tão triste, é que persevere, insista, somente criando uma barreira, somente estabelecendo conscientização sobre isso, é que a gente pode vencer esse problema. O Clube de Leitura tem se fortalecido a cada edição. A estagiária Maria Laura, estudante de biblioteconomia, participa do Momento 2030 desde o 3º encontro. Para ela, é uma oportunidade de dialogar, refletir e trocar experiências de leitura e de vida. Para minha pessoa, acaba sendo enriquecedora esse conhecimento. Enriquece muito esse conhecimento. Os escritores, cada temática é um universo diferente. Para mim, como mulher, sempre quando trata essa temática, é muito interessante, diversifica o nosso conhecimento. Eu, como mãe, trago muitas leituras infanto-juvenil. Eu sempre mostro esse outro lado e acaba sempre tendo temáticas interessantes nessa área da infanto-juvenil, das leituras infanto-juvenis. É um universo extenso, vasto, né? Então a gente sempre conversa muito sobre esse outro universo. Este foi somente o primeiro encontro do ano, que marcou a 18ª edição do projeto institucional no TRT. A iniciativa busca estimular o hábito da leitura e, ao mesmo tempo, promover discussões sobre temas que impactam a sociedade. O evento é aberto para todos. Cada mês o tema é diferente, inclusive temas alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, né, que é uma proposta que já foi institucionalizada pelo Judiciário Nacional, e nós estamos aqui para cooperar no alcance desses indicadores, não só da Agenda 2030, como dos programas de qualidade de vida no trabalho, de socialização aqui no tribunal, dentre outros. Esse ano a gente fez alguns ajustes, né, após observar o fluxo do trabalho. Então vai ser sempre nas segundas e sextas-feiras do mês, né? No horário de 9 horas da manhã. A gente começa com o nosso coffee break e inicia o clube de leitura dinâmica mesmo a partir das 9h30. Então, mensalmente, até dezembro, esse ano, a gente vai ter segundas e sextas-feiras, Momento 2030, Biblioteca do TRT. O programa Justiça e Trabalho desta semana vai ficando por aqui. Continue por dentro da atuação do TRT 21 através do nosso site, do nosso canal no YouTube e das redes sociais do Tribunal. Até a próxima edição.